Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as duas interceptações de aviões clandestinos no espaço aéreo brasileiro e explicarei sobre como a Força Aérea Brasileira atua nessas situações. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A FAB está tendo uma semana bastante trabalhosa na fiscalização e patrulhamento das nossas fronteiras, com duas interceptações de aeronaves. A primeira na terça-feira, 9 de abril, entre o Paraná e o estado de São Paulo, e a outra logo no dia seguinte, quarta-feira, 10 de abril, desta vez em Rondônia. Na interceptação de terça, a aeronave, um Cessna 182, ingressou no espaço aéreo brasileiro oriunda do Paraguai. Foi inicialmente vista na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul, mas a interceptação em si, por dois caças A-29 Super Tucano, ocorreu no Paraná, próximo de Londrina, com o piloto da aeronave clandestina se recusando a obedecer a ordem de pouso imediato, decidindo pousar em uma estrada de terra em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, resultando em graves danos e na apreensão da sua carga. A interceptação de quarta envolveu uma aeronave bimotor EMB-810D, com matrícula clonada, que entrou em Rondônia oriunda da Bolívia. Mesmo diante de tiros de aviso realizados por caças A-29 Super Tucano, a aeronave desobedeceu a ordem de pouso, decidindo realizar um pouso forçado em uma área de difícil acesso, com a tripulação incendiando a aeronave antes de fugir do local. Mas, efetivamente, como é que a FAB identifica essas aeronaves, quais são os meios envolvidos e como é o procedimento de interceptação em si? O nosso país tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, algumas delas com países conhecidos pelo tráfico de drogas e de armas, como é o caso da Colômbia, Venezuela, Bolívia e Paraguai. É a partir desses países de onde entra, no Brasil, grande parte das drogas e das armas que alimentam a violência nas grandes cidades. Mas, como devem bem imaginar, manter um olhar atento sobre quase 17 mil quilômetros de fronteiras não é mesmo nada fácil. A alternativa mais simples imaginada pelas pessoas envolve a instalação de radares ao longo da fronteira. No entanto, mesmo os radares mais poderosos têm alcances que raramente ultrapassam os 300 km, e isso apenas para aeronaves a elevada altitude. O que significa que o Brasil precisaria instalar perto de 60 grandes e poderosos radares ao longo das fronteiras e, mesmo assim, só conseguiria ver aviões a elevada altitude. Mas os aviões clandestinos, como os que foram interceptados essa semana, voam a muito baixa altitude, quase roçando o topo das árvores. Ou seja, na prática, esses aviões são quase invisíveis aos radares baseados em terra, bastando ao piloto tomar o cuidado de se manter a mais de 20 ou 30 quilômetros deles. A única solução para a detecção de aeronaves de pequenas dimensões voando muito baixo envolve o emprego de radares poderosos embarcados em aviões, com a FAB operando para essa missão o E-99, que participou na interceptação realizada em Londrina. O E-99 foi desenvolvido tendo por base o Embraer ERJ-145, profundamente adaptado para a missão de controle e alerta aéreo antecipado, através da instalação de um grande e poderoso radar desenvolvido pela SAB com alcance de 450 km. Ou seja, um E-99 sobrevoando o centro da cidade de Campinas é capaz de acompanhar aeronaves sobrevoando o centro da cidade de Belo Horizonte. Por isso, além dos diversos radares localizados em terra, nos céus, o E-99 complementa a missão de patrulha, observando e acompanhando todas as aeronaves em espaço aéreo brasileiro. Quando uma aeronave é detectada e se recusa a responder aos pedidos de identificação, entra em ação o COMAI, o Comando de Operações Aeroespaciais. Um comando conjunto das Forças Armadas Brasileiras que, apesar de integrar a estrutura da FAB, inclui também militares do Exército e da Marinha. É o órgão central do SISDABRA, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que trabalha com base nos dados obtidos pelo SINDACTA.
Quando uma aeronave é classificada como suspeita, o COMAI planeja, coordena e conduz o emprego dos meios aéreos brasileiros, o que envolve o já referido E-99 para um acompanhamento mais preciso da ameaça, e caças A-29 Super Tucano, perfeitos para a missão de interceptação de pequenas aeronaves mono ou bimotor. A primeira ação do A-29 envolve o RAD, ou Reconhecimento à Distância, com o piloto captando imagens e informações básicas da aeronave suspeita, como matrícula e modelo. Nessa fase, o piloto brasileiro pode tentar se comunicar com a aeronave suspeita através do rádio ou de sinais visuais. Se ficar comprovado que a aeronave é mesmo suspeita, sem plano de voo, sem comunicação ou com a matrícula clonada, os pilotos brasileiros ordenam o pouso imediato no aeroporto mais próximo, uma ordem que, se for desobedecida, pode levar ao disparo de tiros de aviso, com o A-29 se posicionando acima da aeronave suspeita para que os disparos sejam bem visíveis ao piloto. Se, mesmo assim, a aeronave não obedecer, deixa de ser suspeita e passa a ser classificada como hostil, estando sujeita ao tiro de detenção. Disparos visando obrigar o piloto a pousar imediatamente, mas tomando alguns cuidados básicos, como, por exemplo, evitando atingir diretamente o habitáculo da aeronave. As interceptações realizadas esta semana estão inseridas no âmbito da Operação Ostion, interligadas ao PPIF, Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, uma operação conjunta da FAB e diversos órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal. A tarefa de fiscalizar uma das maiores fronteiras do mundo não é fácil. A Força Aérea Brasileira tem à sua disposição alguns dos equipamentos mais avançados para esse tipo de missão e militares altamente qualificados e especializados. Mas, dada a dimensão da nossa fronteira, precisa urgentemente de mais recursos para ampliar uma missão vital para a segurança pública do Brasil. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.